Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o papo agora é o Vozão. A situação do Ceará é realmente complicada, né? Não tem como falar, não está complicada, tá. O Vozão jogou por essa 35ª rodada em casa contra o Fluminense, com muitos desfalques, até que não fez um jogo ruim, tem até o vídeo aqui falando sobre o jogo, mas por tudo que vem acontecendo, pela situação, seria realmente muito difícil o Ceará ganhar do Fluminense. Lógico, o Fluminense é um time que também oscila, mas o Fluminense vem fazendo um campeonato completamente diferente do Ceará, né? É um time com a qualidade de toque de bola bom, marca alto, procura o ataque o tempo inteiro. Então seria muito difícil o Ceará, principalmente com os desfalques, pressão da torcida. Não tinha torcida no estádio porque o Ceará tomou uma punição. E, na minha opinião, meu amigo torcedor cearense, é só uma opinião. Eu acho que se não tivesse o julgamento do Sport do Vasco, que ainda vai ter na quinta-feira, acho que a punição do Ceará seria outra. Acho que o Ceará ia tomar uma porrada e ia perder os pontos. Essa é minha opinião. Acho que a decisão que tomaram com o Ceará foi meio que para deixar alguma coisa meio amarrada para a decisão de Sport e Vasco da Gama, que foram no mesmo dia, com invasão de campo. Então, essa é a sua opinião, a situação que eu tenho, que tentaram amarrar alguma coisa e por isso não puniram o Ceará de uma maneira mais severa, tirando os pontos, ou fazendo o Ceará perder a partida. Então, o Ceará jogou e acabou perdendo o Fluminense. Sobre o jogo eu não vou falar. É sobre a situação. Faltam 3 rodadas. Tem 2 jogos aonde o Ceará é o favorito, porque são 2 times que estão abaixo do Ceará, são 2 times que já estão rebaixados, Juventude e Avaí, e um time que vem meio desanimado, não vem fazendo um grande futebol, que é o Corinthians, mas joga em casa. Então é rapidamente sobre isso que a gente vai falar, dessa possibilidade do Ceará, beleza? Então deixa eu logo pedir aí a você, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está aqui do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá. Antes de começar, deixa eu logo mandar um abraço aqui para toda a galera aqui do Resenha com Ceará, do nosso WhatsApp. Mandar um abraço aí por Targino Souza, Cristiano, Fernando, Iranildo Filho, Aderson Ulisses, Ronier Ferreira, Iranildo Filho, Arte Cardoso, deixa eu ver mais gente aqui, Eduardo César, Vitor Hugo, Felipe Silva, deixa eu ver se tem mais gente aqui, Ronier, Iranildo, Tardino, Jota, que só aparece o Jota aqui, Felipe Silva, que eu já falei,
Deixa eu ver se tem mais gente aqui, diferente, batendo papo aqui. Pedro Vitor, Felipe A, Eduardo César. Manda um abraço aqui para toda a galera e alguns e outros tantos aí que estão aqui no nosso WhatsApp. Um abraço aí. Obrigado pela participação na nossa resenha, tá? No nosso WhatsApp. Brigadão aí. Bom, cara, para esses meus amigos do WhatsApp e para a galera que não está no WhatsApp, mas acompanha aqui o canal do Torcedor do Vozão. Bom, o Vozão não está rebaixado ainda. Dos 4 times que estão brigando por 2 vagas, o time que tem os 2 jogos menos complicados, mais fáceis, sei lá, ou que tem os adversários menos difícil, é o Ceará. Porque pega 2 times rebaixados, que estão atrás do Ceará, que é o Avaí e o Juventude. E pega justamente nas 2 últimas rodadas. Um pega em casa e o outro joga fora de casa. O Ceará joga fora de casa com o Avaí e decide em casa com o Juventude. Ainda tem o jogo, um jogo importantíssimo, entre Coritiba e Cuiabá na última rodada, onde um dos 2 pode se matar. Com a derrota, eles podem se matar, mas também eles podem fazer um jogo de compadres, né? E empatarem, dependendo da situação, e os 2 não caírem. Mas isso vai depender muito do Ceará. É óbvio que os 2 times que estão na frente do Ceará, que é o Cuiabá e o Coritiba, eles só dependem deles. Se eles ganharem as 3 ou os 4, eles não vão cair. Só que eu não acredito que nem Coritiba e nem o Cuiabá vai ganhar as 4. Aí o Atlético Goianiense. Cara, o Atlético Goianiense está atrás. O Atlético Goianiense está atrás. Tá? Lógico, tem que torcer para o Atlético Goianiense também perder ponto e ficar menos 1 nessa briga. Mas o Ceará tem que olhar, nesse momento, para os 2 que estão acima. Os 2 que estão acima, Cuiabá e Coritiba, faltam 4 jogos. Eles ainda vão jogar nessa rodada. Desses 4 jogos, um jogo eles vão se enfrentar. Então, alguém vai perder ponto, ou os 2 vão perder ponto. Os 2 podem perder 2 pontos, ou um dos 2 perder 3 pontos. Isso é inevitável. Então, você tem que colocar ali no papel já essa situação. Quem é que está mais próximo do Ceará? É o Cuiabá. Está com o mesmo número de pontos. Bom, então, você olhando aqui a tabela, o Cuiabá tem hoje jogo contra o Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Coritiba. A tabela do Cuiabá é mais difícil, bem mais complicada do que a do Ceará. Tá? O Cuiabá pode conseguir um empate com o Botafogo nessa 35ª rodada? Pode. Acho que o Cuiabá vai até jogar assim. Se eu fosse treinador do Cuiabá, eu ia jogar para fazer um pontinho, sabendo que o Ceará já perdeu. Bom, o problema todo é que o Cuiabá também tem que abrir o olho com o Atlético Goianiense, que tem 1 ponto só. Então, se o Cuiabá empatar, fazer 35, ele corre o risco do Atlético Goianiense ganhar o jogo, e o Atlético Goianiense tem a probabilidade de ganhar o jogo, porque o Atlético Goianiense pega o Santos em casa. O Atlético Goianiense pode ganhar o jogo. Então, o Atlético Goianiense pode passar o Cuiabá. Então, a situação do Cuiabá, na minha opinião, apesar do Cuiabá estar na frente do Ceará, a situação do Cuiabá, para mim, é mais difícil do que a do Ceará, pelos adversários que o Cuiabá tem. Tá? Mas não vai adiantar nada se o Ceará não fizer a sua parte. Se o Cuiabá perder todas e o Ceará também perder todas, o Ceará não pega a vaga do Cuiabá. Provavelmente quem vai pegar a vaga do Cuiabá é o Atlético Goianiense, que, na minha opinião, também não tem uma tabela
é das mais complicadas, não. Tá? A tabela do Atlético Goianiense, na minha opinião, não é do nível da do Ceará. Do Ceará, para mim, é bem mais fácil do que a do Atlético Goianiense. Mas está mais ou menos ali no nível da do Curitiba. Porém, acho o Atlético Goianiense com mais possibilidades de fazer pontos do que o Cuiabá. Acho que o Atlético Goianiense pode fazer mais pontos do que o Cuiabá. Então, apesar de hoje o Atlético Goianiense estar atrás, mas o Ceará também tem que torcer para o Atlético Goianiense não fazer pontos. Na minha cabeça aqui, acho que o Atlético Goianiense, nas 4 rodadas que faltam, o Atlético Goianiense vai fazer mais pontos que o Cuiabá. Então, o Ceará, agora que falta 3 rodadas pro Ceará, ele tem que torcer primeiro pro Cuiabá não ganhar do Botafogo, perder. Tem que torcer para o Atlético Goianiense não ganhar do Santos. Até que empate, mas que não ganhe do Santos. Apesar do Atlético Goianiense ganhar, ele passa o Ceará também e o Ceará cai mais uma posição. Então ele tem que torcer, o Ceará tem que torcer contra o Cuiabá e contra o Atlético Goianiense. Torce também contra o Coritiba, que está um pouquinho à frente. Torce também contra o Coritiba. O Coritiba, que está aqui, joga nesta rodada contra o Juventude. A tendência é que o Coritiba ganhe de Juventude. Mas aí torça também para ele perder. Porque aí é um a mais para você disputar. Mas acho eu que o Coritiba, ganhando Juventude, ele dá uma estilingada e fica mais difícil. Então o que está mais palpável ali da briga, né, por esta rodada, justamente porque o Coritiba vai pegar o Juventude, é o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Então, principalmente secar Cuiabá e Atlético Goianiense. Nos próximos jogos, com um pouco de sorte, e eu fazendo as minhas contas aqui, mas aí contando um pouco a sorte, se o Ceará fizer 6 pontos, ele vai chegar a 40 pontos. Não é a pontuação que a galera diz que se safa do rebaixamento, tá? Mas faltando 3 jogos, 18 pontos, 9 pontos. Se o Ceará fizer 6, nos meus cálculos aqui, para mim o Ceará se safa. Porém, vai depender dessa rodada. Se o Ceará der a sorte de Cuiabá e o Atlético Goianiense perderem, continuar a tabela do jeito que está, nas 3 próximas rodadas, o Ceará vai ter 2 jogos mais fáceis, onde o Ceará tem a probabilidade muito grande de fazer 6 pontos, e Atlético Goianiense e Cuiabá não. Então, é fundamental que nesta 35ª rodada para o Ceará, Cuiabá e Atlético Goianiense não vençam. Não vençam. Que a tabela continue do jeito que está. Se acontecer o pior, Cuiabá vence o Botafogo, o Atlético Goianiense vence o Santos, complica muito. Porque se o Cuiabá vence, vai a 37, abre 3 do Ceará. O Atlético Goianiense se vence, vai a 36. Pata o Ceará e abre 2. Aí vai ficar faltando 3 jogos para cada um. Aí em relação ao Cuiabá, o Ceará já vai ter um jogo a menos. Então, se o Cuiabá ganha do Botafogo, na minha opinião, o Ceará vai ter que
ter pelo menos um ponto no jogo contra o Corinthians e ganhar as outras duas. Que aí, para mim, o Ceará não cai. Se o Cuiabá ganhar do Botafogo. Porque aí o Atlético Goianiense não consegue pegar ele. Se o Cuiabá empatar e o Atlético Goianiense ganhar, o Atlético Goianiense passa o Cuiabá entra na zona do rebaixamento. Aí a briga do Ceará é contra o Atlético Goianiense. A briga contra o Atlético Goianiense, para mim, é mais difícil do que a briga contra o Cuiabá. Porque o Cuiabá vai se enfrentar com o Coritiba. Vai se enfrentar. Então alguém vai perder ponto. A tendência, acredito até eu, que quem perca o ponto é justamente o Cuiabá. O cenário ideal, como eu falei, é Atlético Goianiense e o Cuiabá perder. Eu, particularmente, não acredito que os dois irão perder. Acredito, na minha opinião. Cuiabá perde, mas para mim o Atlético Goianiense ganha. Então, olhando o meu ponto de vista, o Atlético Goianiense ganhando, ele vai passar o Ceará. E os próximos 3 jogos do Atlético Goianiense será, depois do jogo contra o Santos, Fortaleza fora de casa, Atlético Paranaense em casa e América Mineiro fora. 3 jogos bem difíceis. Bem difíceis. Aonde acho eu que o Atlético Goianiense ali, que é um time mais armado, de repente o Atlético Goianiense aí consegue fazer uns 4 pontos. Uns 4 pontos. Com os 2 que ele passou, com os 2, se ele ganhar, ele passa, ele vai a 39 pontos. 39 pontos. Então, se o Atlético Goianiense ganhar hoje, vai a 35. Dos outros 3 jogos que faltam, acho que dá para ele ganhar um. Ele vai a 38. E empata mais um, vai a 39. Então, o Ceará, na minha opinião, nos meus cálculos, ganhando os 2 jogos que faltam, que vão faltar, os 2 últimos, o Ceará não vai cair. Mas eu acho que matar de vez qualquer possibilidade é o Ceará fazer um pontinho contra o Corinthians e ganhar os 2 jogos. Mas tem que torcer para Cuiabá e Atlético Goianiense não ganharem nessa rodada. Que aí simplifica um pouco mais as coisas. Porque se os 2 ganharem, vai complicar demais o Ceará. Complicar demais. Porque aí o Ceará vai entrar no jogo contra o Corinthians, mas principalmente nas 2 últimas partidas onde o Ceará é o favorito, com uma pressão monstruosa, apesar de não ter torcida. Então, amigo torcedor do Ceará, as coisas não estão perdidas. A tabela de Cuiabá e Atlético Goianiense são mais complicadas do que a do Ceará. O futebol que o Cuiabá está jogando não é um futebol que você possa falar que ele vai fazer muitos pontos nos 4 jogos. Mas o Atlético Goianiense pode fazer um total de pontos que complique. Na minha opinião, eu já falei. Acho que o Cuiabá não consegue se manter na frente do Ceará. Acho que o Cuiabá entra na zona de rebaixamento. Acho que o Cuiabá cai. Tá? Acho que o Cuiabá cai. Então, apesar de estar na frente, mas o Atlético Goianiense provavelmente vai ser o time na qual o Ceará talvez dispute a vaga. Então, secar Curitiba e Atlético Goianiense, mas conseguir um ponto contra o Corinthians e ganhar os 2 jogos finais, para mim, o Ceará não cai. Mas, se o Ceará, num desses jogos finais, um desses 2 jogos, contra o Juventude e o Avaí, não ganhar, empatar, aí, irmão, esquece, vai ser rebaixado. Então, para mim, para terminar, a chance do Ceará
forte é empatando com o Corinthians e ganhando as duas últimas. Se não ganhar do Corinthians, tem que secar um pouquinho mais Atlético Goianiense e Cuiabá, que ganhando os 2 jogos, acho que o Ceará se safa. Agora, se o Ceará não fizer a sua parte e os 2 jogos mais fáceis não ganhar os 2, aí filho, aí nem com reza forte vai segurar o Ceará. Ainda dá. Tem boas possibilidades de permanecer na Série A ou permanecer na Série A. Para mim, o Ceará só depende dele. A tabela é menos complicada. Quem sabe contra o Corinthians até não se esforçar muito, segurar a onda para jogar a vida nos 2 últimos jogos. Pode ser. Não perder ninguém, se tem jogador amarelado que pode ficar fora do jogo contra o Avaí ou contra o Juventude, não coloque o jogador, preserve para as 2 últimas partidas, principalmente dependendo do que aconteça nessa rodada. Mas o ideal é que nessa rodada não mude a tabela, não mude a classificação, fique do jeito que está. Que aí, acho que aumenta muito a possibilidade do Ceará não cair. É complicado. Mas se o Ceará jogar o futebol que jogou contra o Fluminense, ganha de Avaí e Juventude. Agora é torcer, né? E jogar bola, pelo menos nesse finalzinho, para permanecer na Série A. Boa sorte aí, meus amigos torcedores do Ceará, boa sorte ao time e que lute até o final. Se cair, irmão, que caia de pé, honrando a camisa do Vozão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!